Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Arquitetura Equestre. Eu sou Diana Brooks, fundadora do escritório, onde a gente se dedica a fazer projetos para cavalos, projetos de áreas, hípicas, fazendas e todo tipo de estrutura voltada para o campo. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, veterinária, Maria Vitória Guerra. Ela é especialista em nutrição equina, em fazer dietas otimizadas para cavalos, éguas gestantes, potros, animais de lazer e esporte. Mavi! Oi, pessoal! Bem-vinda! Obrigada! Queria agradecer você ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente se conheceu no Instagram, né? Vendo Sim. suas postagens. Então, acho que você tá sempre postando muito conteúdo relevante. E a gente tenta sempre trazer para o podcast pessoas que tragam um conteúdo que vai agregar mais conhecimento. E a sua indicação foi de uma pessoa que eu abri uma caixinha lá. Falei, pô, quem que vocês querem ver de convidadas? E aí me mandaram. Falaram, olha, dá uma olhadinha nessa veterinária aqui. Ela faz postagem super legal. Eu tô feliz que deu certo. Obrigada por ter aí enfrentado a estrada, vindo eu de que longe agradeço. pra estar participando. Adoro rodar. A vida de veterinário, né? Tem rodinha no pé. Mavi, vamos lá. Muita gente do meio equestre, do meio do cavalo, passa muito tempo discutindo qual a melhor marca de ração, mas poucas pessoas param pra pensar e entender de verdade como o corpo do cavalo funciona. E por que reconhecer essa fisiologia do cavalo muda completamente essa conversa, né? Por que isso deveria vir antes de qualquer debate acerca de qual a melhor marca de ração? A fisiologia do cavalo é um assunto extremamente importante quando a gente vai definir qual ração o cavalo comer, porque se você vai numa loja ou vai falar com um representante, ele vai te indicar a melhor ração, mas nem sempre a melhor ração daquela marca vai ser a melhor ração para o seu cavalo. Então, além de cada cavalo ter uma necessidade muito individual, é claro que se você for num aras com muitos cavalos, você consegue encontrar grupos semelhantes. Mas os cavalos têm sua individualidade, e se a gente não olha para isso e não pensa na fisiologia do cavalo, a melhor ração, a ração mais cara, não vai funcionar. Isso porque a maioria das pessoas olham para uma ração e define a melhor ração a partir dos níveis de garantia. Então, quantidade de proteína, quantidade de extrato etéreo, vitaminas, minerais, composição. Só que a partícula da ração, ela também tem muito a ver com a fisiologia do cavalo. Então, se é a melhor ração do mundo, mas ela tem pellet, ela tem um monte de milho inteiro, ela tem aveia inteira, os grãos inteiros, né, integrais, esse cavalo não vai aproveitar tudo que tá lá nos numerozinhos no rótulo, porque ele não vai digerir tão bem. Uhum. Então, quando uma ração ela é 100% pelletizada, o cavalo vai ter uma digestão muito melhor já do que quando não tem aqueles grãozinhos que todo mundo acha lindo. Ou quando é uma ração 100% extrusada, melhor ainda. Então, se a gente olha para a fisiologia do cavalo, só os números que definem uma boa ração nem sempre vai ser a melhor opção. E eu lembro até que numa conversa antes de você vir, você falou pra mim que tinha até colocado uma enquete, né? Onde você colocou 2 tipos de ração diferente, né? E como é que foi? A maioria das pessoas votou na ração que não era legal? Na verdade, ela parece mais atrativa? Eu percebi que os meus seguidores já estão bem já estão bem escolados. Eles já estão todos não caíram assim, na armadilha. Eles não caíram na minha armadilha. Teve gente que caiu e marcou que a ração melhor é a que tinha o milho, que tinha aveia pela aparência. As justificativas foi a aparência, que a ração parecia mais natural. Isso é uma coisa que eu escuto bastante. A pessoa vê aquilo tudo e dá uma sensação de orgânico. Surtido, né? Tipo, o nosso prato tem várias orgânico, cores. Colorido. E assim, não é só as cores que importam e aquilo que é atrativo aos olhos. Muita gente vê o brilho da ração, só que o brilho da ração muitas vezes é melaço. E a outra, a ração que era 100% extrusada, que o pessoal já preferiu por me conhecer. Mas teve gente que comentou lá, não escolhi porque parecia ração de cachorro. Então muita gente associa o pellet sem milho, sem aveia, sem muita coisa, sem melaço, ou só o grão mesmo extrusado, à ração de cachorro. O pessoal, parece ração de coelho, parece ração de cabrito, sabe? O pessoal não associa a ração de cavalo. Não gosta da aparência. Mas é muito visual. Não tem uma avaliação muito por trás, sabe? Em números e o que é uma boa digestão e tudo mais. A pessoa vai muito pela aparência. Perfeito.
E não é a melhor alternativa, como Não. você colocou aqui. Com E certeza. Maria, o que acontece dentro do estômago do cavalo quando ele passa muito tempo sem comer? E por que o corpo do cavalo nunca se adaptou? Ou por que é tão difícil o corpo do cavalo, né, pela natureza da fisiologia dele, se adequar à vida da baia? O cavalo, ele pode ficar no máximo 2 horas sem alimento. E quando eu falo sem alimento, não é qualquer alimento, é sem volumoso. Então não adianta também você ficar só dando ração o dia inteiro pro cavalo, ou só o volumoso em pellets, ou alfafa em cubos, não adianta. O cavalo, ele precisa de fibras longas, porque é assim que o organismo dele evoluiu para digerir fibras longas, tem toda a questão da microbiota e a digestibilidade. Então, esse cavalo precisa desse tipo de alimento, volumoso de fibras longas, de pelo menos 2 em 2 horas. Por que o cavalo não consegue ficar sem esse manejo? Porque ele foi domesticado há muito pouco tempo. Então, é a mesma coisa que você pensar por que a calopsita ainda não parou de voar. Porque é muito pouco tempo de domesticação. Então, isso leva milhares e milhares de anos, e o ser humano simplesmente pegou o cavalo e botou para trabalhar, e foi cada vez deixando ele mais tempo trancado, por uma questão de facilidade de manejo. Então, é muito mais fácil você passar a ração para todo mundo numa cocheira do que ir de piquete em piquete ou no pasto e ficar fazendo esse manejo. Até por questão de higiene, selar para poder fazer o exercício físico. Tudo isso é muito mais fácil na cocheira. Sim. Então... Até o controle, né? Tem muito cliente meu que não gosta de soltar, porque fala, vai sair galopando, vai machucar. Vai aprontar e tudo mais. Então, não deu tempo ainda. E mesmo com muito tempo, eu acho muito difícil o cavalo se adaptar dessa forma, porque a fisiologia dele ainda é muito adaptada à vida externa, andando, comendo o dia todo. Então, vai ter que acontecer uma revolução muito grande no organismo desse cavalo para ele se adaptar. Eu assisti numa live sua, você falando, né, que, por exemplo, a nossa produção de saliva, né, ela é muito maior do que a produção de saliva do cavalo. Sim, se a gente for pôr em litros, né, não é maior a nossa do que a do cavalo. Claro, um animal muito maior. Mas a gente tá aqui conversando, a gente tá produzindo saliva. Todo, é verdade. Eu vejo uma comida gostosa, eu começo a salivar. Eu penso na comida, eu já tô salivando. A gente não tem muito conhecimento se o cavalo consegue pensar na comida, imaginar e sabe... a gente não tem muito conhecimento sobre isso, na verdade, sobre nenhum bicho, né? Mas o cavalo, o que a gente sabe hoje é que ele produz saliva enquanto ele mastiga. Então, se ele ficar o dia todo sem comer nada, come um feno de manhã e uma ração e depois só às 6 horas da tarde e acabou, esse cavalo vai ficar muito tempo sem mastigar, muito tempo sem produzir saliva. E a saliva, pro cavalo, ela tem um efeito muito importante, que é um efeito que a gente chama de tamponante. Então, ela neutraliza o ácido do estômago. E o cavalo produz ácido no estômago o tempo todo. Diferente da gente, que se a gente vê uma comida, pensa na comida, dá vontade de comer, o estômago já começa a produzir ácido para poder digerir. Ou você masca um chiclete. Quem tem gastrite não pode ficar mascando chiclete. Porque o cérebro pensa, vai chegar a comida, e aí não chega. E aí produziu ácido, e esse ácido vai ficar ali. E vai atacar uma gastrite. O cavalo, ele produz ácido o tempo todo. Ele não tem esse controle. Então, justamente porque ele evoluiu pra comer o dia todo. E não tinha necessidade dele parar a produção do ácido. E por isso que ele não pode ficar sem o alimento. Mas qual que é a consequência disso? E aí a consequência é que, a longo prazo, não tão longo assim, né? Cavalos encocheirados, 70% deles já desenvolvem gastrite, já tem estudos. Então, ele passa a desenvolver gastrite e, depois de uns anos, ele pode chegar a desenvolver úlcera e, consequentemente, cólica por causa da dor. Nossa, olha só. Mas então, resumindo, você tá falando pra gente que se um cavalo passa mais do que 2 horas sem comer, isso já começa de uma certa maneira a ser prejudicial para ele. E aí, voltando na saliva, ele não vai ter o efeito nem de neutralizar esse ácido, né? Se ele ficar sem mastigar. Então, ele produz a saliva, neutraliza o ácido, lubrifica o trato gastrointestinal e isso tudo vai afetar na digestão. Então, não só o perigo do jejum, né? Por questão comportamental, por questão de desenvolver uma gastrite, mas também porque quando ele receber a ração, sem ter ficado mastigando muito tempo,
ele vai receber a ração ali sem a lubrificação do trato gastrointestinal, com o estômago super ácido, e aquilo vai chegar igual uma bomba. Então, a digestão da ração não vai ser tão legal porque ele ficou muito tempo sem comer o volumoso, seja capim fresco ou feno. Nossa, como uma então, coisa vai levando a uma outra. coisa vai levando a outra. E isso assim, é o mais simples que muita gente peca e que leva a cólica. Não, assim, e vou falar pra você, eu acho que muitos lugares, né, pelo menos o meu histórico vem do hipismo, então eu montava, né, e raramente não, né, a exceção, acho que são as pessoas que passam o trato, né? E eu acho que, mais do que isso, né? No período noturno. Porque o pessoal para de trabalhar 5, 6 horas da tarde. E dependendo se for, por exemplo, uma hípica paulista, uma hípica Santo Amaro, 4, 5 horas da tarde, acabou. E aí só vai comer... No outro dia, 7 horas da manhã, ração. Porque o pessoal já manda a ração. O primeiro trato é a ração. O primeiro trato é a ração. Não deveria, então deveria ser o feno. É muito comum essa dúvida. Muita gente me manda, assim, semanalmente eu recebo essa pergunta, que todo mundo pensa que a primeira refeição deve ser a ração. Eu até hoje não entendi o motivo, eu sempre pergunto, por quê? Ninguém nunca conseguiu me dar uma explicação, assim, plausível, sabe? Mas... o feno, antes da ração, ele vai estimular a mastigação, vai quebrar o jejum, o cavalo vai ficar menos ansioso pra comer a ração, então ele vai comer a ração não tão devagar assim, porque eles super valorizam a ração, mas é muito diferente um cavalo que tá em jejum e recebe uma ração, eles ficam agressivos, né? Eles chegam às vezes, ir pra cima do tratador, sai dando coisa, a hora que põe a ração, eles vão pra te morder, ficam super nervosos. Eu lembro muito, eu tenho muito essa memória de ser um momento de agressividade mesmo. Porque eles estão, tipo, vou morrer a qualquer momento, porque ele devia estar comendo o tempo todo, e ele não tá. Então ele pensa, vou morrer, eu preciso comer isso aqui antes que eu morra. E isso é um estresse que vira um estresse crônico, né? E uma das principais consequências é a parte comportamental. Então, são cavalos que ficam agressivos, não conseguem casquear sem uma sedação, não conseguem puxar no cabresto sem estar de boca dura, não consegue passar, se for um garanhão, não consegue passar perto de outros cavalos, ou se é uma égua, fica dando coice e mordendo outros cavalos na pista. Nossa, são então cavalos nutrição. Não, vai por todo lado. E eu, quando eu vou atender um cavalo, é muito engraçado, porque eu preciso dar pitaco em todas as áreas, né? Porque se não tiver tudo bonitinho, o cavalo vai estar estressado, vai estar cheio de problema comportamental e um monte de problema de manejo, e ele não vai ter uma boa digestão. Entendi. Então, isso é mais um problema, né? Às vezes a gente tem a melhor ração, o melhor feno, o melhor sal mineral, os melhores suplementos, só que o cavalo vive estressado, ele não digere. Sim. Porque... Então, o ambiente, ele também vai impactar diretamente. A gente já vai falar bastante do ambiente, mas, basicamente, ele também vai impactar... Com certeza. O estresse do cavalo nessa questão da nutrição. Totalmente. E aí, só retomando um pouquinho aquela conversa que a gente estava tendo, né? Sobre a produção do ácido da saliva, você falou que a úlcera pode virar uma cólica, né? Sim. Então, quais são os sinais que a maioria das pessoas perde antes dessa úlcera se tornar uma cólica? São cavalos, como a gente já estava falando, né? São cavalos que ficam muito mais agressivos. Não é regra. Tem cavalos que não ficam agressivos, mas eles ficam mais apáticos. São aqueles cavalos que ficam com aquela carinha meio tristonha, assim, na cocheira. As expressões faciais não... elas não são expressões de um cavalo tranquilo, só que como todos os cavalos estão com a mesma cara, todo mundo pensa que é normal. Mas muitas vezes já é expressão facial de dor em todos os cavalos do pavilhão inteiro, e aí ninguém percebe que é diferente, então eles apresentam muita expressão facial. O olhinho fica triangular, o queixinho fica tenso, e a orelha fica meio pêndula assim pra trás. São cavalos que ficam com uma carinha meio... que você fala, esse cavalo tá meio de mau humor, eu acho. E alguns fazem um consumo de água meio estranho, então não é que eles bebem muita água, mas eles brincam muito com a água. Então, às vezes bate a mão, fica batendo a mão no coxo, fica chacoalhando a boca ali na água, baba toda aquela água pra fora da cocheira, espalha água toda na cama. São cavalos que muitas vezes fazem isso. E eles sentem muita dor na hora de apertar a barrigueira. Então, é muito comum... A hora que vai apertar a barrigueira, o cavalo murcha a orelha e tá todo mundo acostumado e fala, ele é assim mesmo. Mas, na grande maioria das vezes, já tem pelo menos uma gastrite. Sim.
E aí, são cavalos que, quando chega já ao ponto de ter cólica, é muito comum sair muco na sondagem. Então, quando passa a sonda e sai aquele líquido, muitas vezes vem com secreção, um muco meio... Parece uma espuma, assim. E nem sempre vem comida junto, porque nem sempre ele teve cólica por causa da comida. Às vezes é só mesmo por causa de uma gastrite ou uma úlcera. Ai, olha só. Que nem sempre a cólica veio depois de comer, entendeu? Entendi. Claro que se ele tiver a gastrite, a úlcera, e ele comeu e teve a cólica, vai sair comida. Mas às vezes ele pode ter enquanto estava em jejum. Mas e como é feito o diagnóstico disso? É exatamente por esses comportamentos, assim, que você consegue comum, os primeiros sinais de alerta? A gente fica, assim, com uma suspeita de que pode ser uma gastrite ou uma úlcera, mas o diagnóstico mesmo é por gastroscopia. Então tem que passar a câmera e olhar lá dentro. Entendi. Pra ver como tá. Entendi. Agora, Mavi, falando um pouquinho sobre o feno, né? É muito comum, né? E assim, eu acho que te escutar educou muito o meu olhar também pra isso. Eu acho que é importante. Muitas vezes a gente... quando eu não sou um criador, quando eu sou um cliente final, na maioria das vezes as pessoas não se envolvem tanto na questão da nutrição, Sim. né? Ou por que tanta gente investe na ração, né? Olha muito para essa questão da ração, mas negligencia o feno, que deveria ser a base da dieta? Olha, eu vou falar da minha experiência e o que eu percebo, assim, quando eu converso com os clientes, é que muita gente não vê o feno como alimento. Vê o feno como uma planta, um capim, sabe? É um capim, só um capim. Uma salada. Uma salada, uma coisa... de carne, as pessoas não valorizam tanto, sabe? Ou quando é no pasto, fala, tá verde, tá tudo certo. E não é bem assim. Então, o feno, ele é, como você disse, o principal alimento, ele deveria ser a base da alimentação. E não adianta nada ter uma excelente ração e não ter um feno... de qualidade. Se tem um feno muito bom e uma ração mais ou menos, tá melhor do que o que tem a ração muito boa e um feno mais ou menos. Então, eu percebo que é isso. As pessoas não entendem o valor que tem o feno pro cavalo. Elas não muitas têm falta de conhecimento mesmo do que significa o feno pro cavalo. E pensa porque a ração tem tudo que o cavalo precisa, tem vitaminas, tem minerais, tem proteína, tem óleos e energia, tudo, gordura, enfim. Isso é tudo que o cavalo precisa. Só que até seria, se ele não tivesse toda essa questão da mastigação e a digestibilidade e tudo mais. Porque se a gente for pensar em nutrientes, a ração ela é bem completa. Só que ela não é suficiente para o cavalo aproveitar tudo aquilo. Se ele não tiver o volumoso, ele não vai aproveitar a ração. Nossa, que coisa. Não adianta você comprar a melhor ração se você não tiver um bom volumoso. E eu tenho uma suspeita também sobre isso. Eu nunca vi na minha vida inteira alguém fazendo propaganda do feno. Assim, pode até ser, mas talvez não é algo tão midiático que a gente assiste com facilidade. Agora, ração, você vê em todos os lugares. É um produto que não tem muito como você fazer um marketing, né? Porque não tem como você colocar ele numa embalagem e falar... O meu feno é diferente. O meu feno é lindo aqui, ó. Olha aqui o rótulo dele. E não tem como. Sim, e talvez as pessoas realmente não saibam nem reconhecer, né? Sim. Como você acha que uma pessoa, um leigo, pode reconhecer um feno de uma qualidade boa ou de uma qualidade ruim? É até muito tranquilo. Porque o feno de uma qualidade inferior, não necessariamente você precisa olhar lá, mandar pro laboratório e olhar proteína, e olhar extrato etéreo, e olhar vitaminas e minerais. O leigo, ele não precisa se preocupar tanto com isso, porque eu percebo que muita gente fala, mas o feno que eu comprei pro meu cavalo, o fornecedor falou que tem tantos % de proteína. Calma. Tem coisa que precisa vir antes disso. Então, se você olhou pro feno, o feno, ele não pode ser amarelo. Ele tem que ser um feno levemente esverdeado, mas não tão verde. Porque se ele tiver muito verde, é porque ele tá úmido. E aí você consegue pôr a mão mesmo no meio do fardo, ou quando é rolo, né? Você consegue pôr a mão no meio pra saber se tá úmido. Porque se é um feno seco, ele tem que ser quase todo seco. Você não consegue sentir na mão a umidade. Então ele não pode estar tão verde, ele não pode estar amarelo. Ele tem que estar levemente esverdeado. E ele não pode estar, se for feno seco, ele não pode estar úmido. Você não consegue sentir a umidade na mão. E eu sempre falo que ele tem
um cheiro que é igual quando você entra numa loja de produtos naturais, que vem aquele cheiro de ervas, sabe? Um cheiro meio de chá, assim. Ele tem um cheiro, assim, muito fresco de planta, de ervas, no geral. E é muito cheiroso. Muito cheiroso. Então, se você chegou num lugar, o feno tá amarelado, tem um cheiro meio de palha, assim, um cheiro meio que resseca o nariz e meio esquisito. Parece mais de pôr o fundo da cocheira do que de comer. Aquele feno não é legal. Eu lembro de uma live que você falou também, onde você falava, e isso me remeteu muito a lugares que eu passei, que eu montei, onde você falava, olha, se o feno faz um super pó, e eu lembro que assim, quando tava passando feno na cocheira, eu tenho rinite, eu não podia nem ficar perto, assim. Sim. Quando eu vi o pessoal revirando aquele feno, eu falava, nossa, deixa eu sair pra lá, porque eu não vou conseguir respirar. E eu lembro que isso era um dos sinais, né, de má qualidade, né, que você pontuou. O feno, quando ele tem muito pó, tem duas possibilidades. Ou aquele feno ficou armazenado por muito tempo, e ele pode ser armazenado até 1 ano, se ele for um feno de qualidade. Então, às vezes, por ficar armazenado... Ele acumulou muito. Ele acumula porque numa cocheira tem muito pó. Porque tem poeira no ambiente. Às vezes, na minha fazenda, por exemplo, tem muita ventania de areia. Então, o feno fica com pó. Agora, se é um feno que você comprou, você tem, sei lá, 1 mês, tá lá, estocadinho lá, e já tem pó, tem que ficar de olho, ficar atento, porque o pó, se for principalmente um pó que arde o nariz, ele pode ser um mofo. Nariz. Rinite. Ele pode ser o mofo que secou. Então, às vezes, é um feno que, quando foi enfardado, ele ainda estava úmido, não estava 100% não, né? É quase 100% seco. E aí, depois de embalado, ele terminou de secar. Só que nesse meio tempo, ele mofou. E esse mofo, depois que secou, ele vira esse pozinho, que é até meio cinzento. E arde bastante o nariz. E o cheiro do feno não é fresco mais. Pode estar lindinho, verde lá, com aquela aparência bonitinha, mas se o cheiro já não tiver fresquinho e aquele cheirinho de ervas, é porque já não tá legal. Nossa, quantas nuances. Sim. E isso é muito mais comum de acontecer no pré-secado. Porque o pré-secado é um alimento, aquele que vem naquele plástico branco, e ele não é seco, ele é um alimento que tem bastante umidade, e por ter muita umidade, ele precisa ser manejado com muito mais cuidado, porque não é porque ele tem umidade que ele é ruim. Ele é produzido e embalado e tem todos os conservantes que fazem ele ser apropriado para fornecer úmido. Só que ele precisa estar com a embalagem intacta, então, para os leigos, quando comprar um feno pré-secado. E agora tá assim, final de ano, eu recebi muita mensagem de cavalo morrendo, cavalo indo para o hospital, cavalo passando por cirurgia, cavalo sendo internado por causa de intoxicação por pré-secado estragado. Porque ele é um alimento úmido, então ele vira uma estufa de fungos e bactérias se ele não tiver bem embalado. Ou seja, recebeu, olha a embalagem, é a primeira coisa. A embalagem não pode ter nenhum furinho. Ah, mas é só um furinho pequenininho. Não pode. Porque as bactérias e os fungos começam a proliferar depois que entra em contato com o oxigênio. Então, se tem um furinho ali, já tá proliferando um monte de coisa e isso tá indo lá pra dentro do produto. Esse oxigênio, né? E depois de aberto, principalmente, ele precisa ser consumido em até 3 dias. Porque depois disso já proliferou coisa demais. Se tiver algum fungo, alguma bactéria importante ali, isso vai se proliferar muito rápido. E algumas vezes, mesmo com a embalagem perfeita, ele pode estar estragado. Então, assim que abrir, é importante pôr a mão no meio. Então, tirar um pedaço assim de fora, dar uma desenrolada nele e pôr a mão no meio para ver a temperatura. Então, se tiver quente, nem que esteja fazendo 40 graus do lado de fora, esse feno tem que estar úmido e fresco por dentro. Algumas vezes até gelado. Eu já peguei alguns que estavam bem geladinhos por dentro. Mas se tiver morno ou quente, tá completamente estragado. Não importa se tá fedido, se não tá. Não importa se tá bonitinho, se tá verdinho. Não importa. Se ele tiver quente, é lixo. Completamente. Então você já respondeu a minha pergunta também. Minha próxima pergunta, que é:
é verdade que o feno mal armazenado, ou o próprio feno, pode matar um cavalo? Pode, com certeza. E o feno em fardo seco também. Porque se ele ficar armazenado direto no chão ou encostado em parede, ele vai pegar umidade. Então ele é um alimento seco, mas que pegou umidade de alguma forma. Ou que choveu e depois guardaram depois de pegar chuva. Ah, mas eu deixei no sol, ele secou. Esquece. Estragou completamente. E aí, se proliferar fungo ali, os fungos, eles liberam micotoxinas. E essas micotoxinas podem matar cavalos, assim, em poucas horas. Muitas vezes, quando tem essa intoxicação, não dá nem tempo de socorrer. O cavalo, às vezes, até chega no hospital, mas muitas vezes não tem o que fazer. Que coisa, né? Então, é horrível. Nossa, e assim, né? O impacto que isso tem, né? Às vezes, quando eu vou conversar com arquitetos, eu dou aula num MBA de arquitetura de luxo, onde a gente faz a disciplina áreas. E aí, muitas vezes, eu tento explicar para pessoas completamente leigas o que é o cavalo, em um intervalo de 8 horas ali, eu preciso explicar desde o que é o cavalo. E aí, eu sempre falo, gente, o cavalo não vomita, né? Então, se ele comer alguma coisa que faz mal, é um problemaço. E se não conseguir tirar, pelo amor de Deus, pode começar a descabelar aí, porque vai dar trabalho. E aí, Mavi, fala pra mim, como que você recomenda que seja armazenado esse feno para que ele tenha uma qualidade, assim, né? A gente, obviamente, já dou uma palhinha aqui, né? Mas eu já escutei de lugares onde eu fui... A gente sempre projeta para não bater sol diretamente no feno. Mas eu já escutei que, não, tá tudo bem. Se bater sol, o feno só vai amarelar e não vai ter problema. A gente sempre preconiza por uma questão de temperatura, não ter vidro e não ter janelas nos depósitos, né? Porque se o vidro entrar ali, eu vou fazer daquilo uma estufa. Mas eu já escutei gente falando, não, porque... E aí eu já vi um depósito totalmente aberto, o feno todo amarelado. Não, tá amarelado, mas tá tudo bem, né? Enfim, acho que você tá quebrando um pouco isso com as informações que você trouxe. E a gente sempre procura manter a ventilação do espaço, né? E existem, obviamente, técnicas na arquitetura que você consegue ventilar um espaço sem necessariamente ter entrada de sol. Sim. E, para além disso, você tá falando aqui, se ele estiver em contato direto com o chão ou com a parede, né? Como que você recomenda que isso seja armazenado? Então, sobre essa questão do feno amarelar, às vezes a pessoa gasta uma grana num feno excelente e por causa de um espaço que não é adequado, o feno se estraga por completo. E não é só a cor dele que altera, né? Toda a composição dele altera e a digestibilidade pro cavalo também. Porque se ele é um alimento que já é seco, mas ele ainda tem uma pequena porcentagem de água e aí ainda bate sol, ele vai secar mais ainda. Isso não vai ser fácil de digerir e isso também pode dar cólica. Então, quando o feno vai ser armazenado, inclusive, já vou dar uma dica, é muito legal comprar o feno no começo do ano, que é na época das águas, né? Que o preço cai bastante. E já estocar, porque aí consegue feno tipo A e num preço justo, e a pessoa consegue estocar pro ano todo, que é a melhor alternativa do que ficar passando perrengue na época da seca. E por isso precisa de um espaço grande para armazenar todo esse feno. Ele pode ser armazenado até 1 ano, se ele for armazenado corretamente. Ele realmente não pode ficar no chão e nem entrar em contato com parede, então é legal que ele fique no centro do espaço, e, de maneira alguma, pegar sol e chuva e nem ficar num lugar que é quente. Eu já entrei uma vez Era uma salinha parecida com essa aqui, que a gente tá gravando, uma sala baixa, e o feno ficava todo encostado na parede. Não ficava encostado no chão, tinha os pallets, mas ele era encostado na parede e não tinha ventilação, era só uma janelinha e uma portinha. E quando a gente abriu a porta, saía vapor, assim, pra fora. E o feno todo saindo vapor, assim. Então, já era um feno que tinha um pouquinho mais de umidade do que eu gostaria, e, além disso, era um ambiente muito fechado e quente. Então, a gente precisa de um espaço muito ventilado, o máximo que for possível de ventilação, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha proteção de sol e chuva. Não tem problema ser um barracão aberto dos lados, mas precisa ser muito grande, porque o feno tem que ficar no meio para não pegar sol e nem chuva. Então fica muito... o sol não pode bater diretamente nele. Então fica muito difícil. Quando ele é totalmente aberto, só tem cobertura em cima, geralmente a pessoa tem que pôr lona em volta, isso já altera a temperatura. Então, por isso que é muito importante a arquitetura para fazer um espaço apropriado pro feno,
e que tenha ventilação e que o feno fique completamente protegido. E até questões de conforto térmico, né? Por exemplo, você deu esse exemplo. Né? A gente abriu a porta, saía vapor do feno de tão quente que tava ali dentro. Muitas vezes, a gente acaba fazendo opções, né? Mais de baixo custo para essas áreas de armazenamento. Sim. O que me leva a um questionamento nosso até em Eu investiria, se eu fosse construir um Aras, eu ia investir principalmente na alimentação dos alimentos. Então, porque seria o meu maior investimento. Muitas vezes a gente fala pro cliente, né? Existe a telha metálica e existe a telha metálica termoacústica. Claro que a termoacústica, ela vai ter um valor bem diferente da metálica comum, porque ela vai ter um desempenho de eficiência térmica e acústica. Então, se chover, não é um negócio que vai ficar estralando, fazendo super barulho para não assustar os cavalos. Então, nas cocheiras, a gente costuma recomendar elas, mas principalmente pelo conforto térmico deles também. Sim. E aí, chega na hora de fazer os depósitos, o pessoal fala, pô, não vou pôr termoacústica aqui no meu depósito, né? E aí, eles acabam optando por colocar, né, ou uma telha metálica comum, ou até a gente já viu casos de usar fibrocimento, a Brasilite mesmo, né, a fim de economizar ali. Então, você diria que é importante, sim, eu investir em materiais que tenham um bom desempenho térmico para um espaço de armazenamento, para que eu não chegue a essas temperaturas, porque no Brasil faz muito calor, Faz. Né? A depender da região, socorro. Eu penso que talvez... Aí vai ser mais você que vai ter que falar, mas talvez tenham estratégias e tenha como contornar tudo isso com um custo mais baixo, realmente. Mas eu não sei se... Eu acho que no final das contas sairia elas por elas, porque, por exemplo, se for uma telha que esquenta muito, talvez o pé direito tenha que ser mais alto, tem que investir em várias formas de ventilação, e aí talvez isso, no final das contas... fique caro do mesmo jeito. Mas eu colocaria... a gente vê muito isso, né? O pessoal quer a cocheira linda, a pista linda e toda a área que os cavalos ficam sempre tudo muito bonito e muito eficiente, fresco e iluminado. Mas a parte dos alimentos é como se fosse o backstage, né? Da vida dos cavalos. Então, se aquilo não tiver muito bem estruturado... vai ter um monte de cavalo lindinho ali, tudo com gastrite e cólica no final das contas. Porque o armazenamento dos alimentos, pensando em custo também, às vezes a pessoa vai economizar na construção de um barracão para armazenar os alimentos, mas vai gastar caro um alimento que vai estragar porque não fez tinha a construção onde de uma maneira armazenar. adequada. E aí esse alimento vai deteriorar e vai perder qualidade. E no final das contas o custo... não vai valer não a pena. Vai valer a pena. E aí, é isso, né? Dinheiro jogado fora. Eu sempre falo sobre a economia, e lá no escritório a gente é muito em prol da economia. A gente, ninguém quer gastar. Todo mundo fala que arquiteto é gastão. Mentira! A gente, na verdade, a gente preza pela qualidade que as coisas vão ter, né? Então é isso, se você comprar uma telha metálica comum que esquenta muito mais do que a termoacústica, eu vou ter um outro nível de qualidade. Mas existem sim, e até no ponto que você colocou, você falou, você vai saber falar melhor do que eu. Existem, muitas vezes, com apenas... técnicas de arquitetura bioclimática mesmo, sem necessariamente gastar com materiais. Eu pensar num efeito chaminé, eu pensar num escape do ar quente, ou eu posicionar adequadamente esse depósito em relação aos ventos, né? A gente sempre fala isso na arquitetura, porque... os nossos projetos, Mavi, eles, né, obviamente a estética é sempre algo que a gente quer e a gente ama quando o cliente quer fazer o projeto lindo, mas onde a gente gasta a cabeça mesmo lá, perde 99% do nosso tempo, é justamente resolvendo esse grande quebra-cabeça que é pensar nessas soluções. E, de fato, o depósito onde eu vou armazenar a comida, o feno, até a cama do cavalo, é como se fosse minha área de serviço. Não é algo que eu quero mostrar para o cliente, a minha operação, como ela acontece ali. Muitas vezes no Aras, o cara tem o foco em vender cavalo, então ele quer uma pista, uma área de apresentação. Às vezes pra fazer os vídeos dos cavalos e tudo mais. Uma cocheira que ele consiga mostrar. Mas, de fato, né, eu acho que... E é isso, né? Para você ter uma boa arquitetura, para você ter um bom projeto e um bom desempenho, você não precisa gastar. Eu sempre bato muito nessa tecla. Você não precisa gastar mais com a obra. Você precisa investir mais, sim, no planejamento. E aí que entram
os nossos projetos. E eu acho que até vou tomar alguns cuidados extras aqui depois desse podcast, até de você colocar, né, a importância de eu ter realmente algo que a gente sempre deixa muito aberto para o cliente. Não quero investir nesse material. Poxa, mas talvez valha a pena, porque... Sim. É isso que você falou, né? Às vezes o cara gasta numa ração cara, mas o armazenamento dele, até o conforto térmico, a ventilação que eu vou ter ali, porque é o vento que tira a umidade também. Sim. Vai ajudar. No estoque de ração, um grande problema é a entrada de roedores, né? Então, muitas vezes o espaço não tem nenhuma proteção. Eu já vi, às vezes, o espaço ser tão quente que a pessoa tem que deixar a porta aberta, a janela aberta, mas aquilo vira um ninho de rato e muitas vezes o pessoal não tem um armazenamento, assim, um tambor, alguma coisa adequada para estocar essas rações e aí deixa no próprio saco e deixa aquilo aberto o dia todo. Mas vai usar em 2 dias, acabou. Não importa, aquilo de um dia para o outro vai perder muita qualidade. Então, não só a construção do espaço, mas o cuidado com o alimento depois que o espaço já está construído. Porque, por exemplo, não adianta ter um estoque lindo de feno, mas aí no dia a dia deixa um feno no chão. Mas tá caindo a pilha aqui, encosta um pouquinho na parede. Também aproveitar daquele espaço e cuidar, né, no dia a dia mesmo. E existem soluções, você comentou da parede, né? Que a própria arquitetura consegue resolver. A gente tem um negócio que a gente chama de fachada ventilada, onde a gente separa um pouquinho, como se eu tivesse pallets na parede, sabe? Onde eu dou esse espaço, Sim. talvez, né? Pra realmente a gente não reter a umidade ali. Eu acho que tem soluções e técnicas que funcionam e que às vezes é mais simples do que o que as pessoas acham que é. Eu já vi pessoas construindo soluções muito complexas que eu falo, não, tipo, se a gente desenhasse isso em projeto era muito mais fácil de executar. Precisa ficar fácil pro tratador também no dia a dia, porque eu falo, os tratadores são meus sócios, porque sem eles eu não sou ninguém. Ninguém. A nutrição depende 100% do tratador. Do manejo, né? Se o tratador não tem um espaço que funcione no dia a dia, eu posso parar de trabalhar e deitar na minha cama e chorar. Porque eu dependo disso, de espaços que funcionem e tratadores que consigam trabalhar bem lá dentro. Porque e, de fato, facilitar a vida deles, Sim, né? Porque é uma queixa muito comum. O tratador fala, mas não dá pra fazer isso no dia a dia, isso aqui não vai dar pra aplicar. Então, ter um espaço funcional também faz toda a diferença. Manejo, acho que um dos grandes desafios, né, da arquitetura é realmente a gente pensar no manejo mais eficiente, porque a mão de obra também, ela tá cada vez mais cara. Sim. Então, se a sua mão de obra demora mais tempo para fazer as atividades, você vai precisar de mais mão de obra. Então, a inteligência de pensar no manejo vai até nessa questão da economia, né? E se a gente tá falando aqui, né, que no manejo ideal, os cavalos vão estar ali num gap máximo de 2 horas, sem algum tipo de volumoso, né, ou de alimentação, acho que é bem importante a gente pensar Sim. na questão do manejo da eficiência. Até mesmo a distância é muito comum. Nossa, eu já vi o pessoal tendo que pegar quadriciclo para ir buscar o feno, tem que subir uma ladeira e pega o feno e desce. E aí, como que ele vai passar o feno de 2 em 2 horas? Para um cavalo que fica encocheirado? E por que de 2 em 2 horas? E por que eu destaco tanto isso para cavalo de cocheira? Porque o cavalo que tá na cocheira, essa realidade não vai deixar de existir. O cavalo não vai deixar de ficar na cocheira. Isso já existe e a gente precisa só aprender a lidar com isso. E adaptar ao máximo em todas as áreas para que o cavalo tenha conforto nessa realidade. Se o cavalo tá na cocheira, ele tá entediado. É um animal que deveria andar por muitas horas e pastar cerca de 16 horas por dia, e sempre com a cabeça baixa, e socializar, enfim... buscar por alimento. Ele não tá fazendo nada disso, ele tá completamente entediado numa cocheira, provavelmente com gastrite, provavelmente com um monte de problema comportamental. Então, por isso que eu sempre friso, é importante o cavalo comer de 2 em 2 horas. Se o cavalo tá entediado, e a pessoa pensa, mas por que de 2 em 2 horas? Por que eu não coloco pra 4 horas seguidas ou 6 horas seguidas e aí ele vai comer durante as 6 horas? Não vai, ele vai comer toda aquela quantidade num tempo muito reduzido. Porque ele tá entediado, ele não tem o que fazer. Ele só vai comer. E ele supervaloriza aquele momento. Porque, principalmente se é um cavalo que já fica... Já fazem isso há um tempo e ele passa já um tempo em jejum, quando a comida chega, ele
pensa, vou morrer, eu Tá preciso comer morrendo tudo de isso aqui. fome, ele come Não todo... só fome, mas de instinto mesmo, de Uhum. sobrevivência. Ele pensa, se eu não tô comendo, uma hora eu vou morrer. E aí ele come aquilo com muita velocidade. E isso impacta diretamente na digestão, na absorção dos nutrientes, risco de cólica. E aí tudo isso impacta no ambiente, como o ambiente deve ser fácil para esse manejo acontecer. Então, Sim. tudo isso tem uma relação muito grande. Então, no manejo ideal, você fala que, né, no cenário ideal eu dou porções pequenas e não eu chego com um monte e jogo tudo de uma vez, porque daí é isso que vai acontecer. E até porque se você joga um monte de uma vez só, muito se mistura com a cama, né? Uhum. Então, às vezes, aquele cavalo que não ganha peso, mas quando você vai ver, a cama do cavalo tá metade serragem, metade feno, ele não come aquilo. Tem cavalo que é muito seletivo com alimento, então se encostou, chegou um pouquinho perto das fezes ou da urina, ele já não come mais. Por isso que é importante passar de pouquinho e várias vezes ao dia, ou ter um alimentador lento seguro para esse cavalo não ficar em jejum. Mas o alimentador lento é um assunto muito complicado, porque nem sempre ele funciona. Vai funcionar. É. Em que casos ele não funciona? Se for, por exemplo, uma rede de feno, tem várias coisas que impactam. O material, o jeito que ela é produzida, se o cavalo tem ferradura ou não, porque ele pode se enroscar nessa rede. E por ser por ser um alimentador lento mais arriscado, no quesito do cavalo se acidentar, e principalmente se tem ferradura, ela precisa ficar numa altura um pouco mais alta, assim, na altura do peitoral, e isso não é tão adequado, porque o cavalo precisa ficar com a cabeça baixa para mastigar, para produzir a saliva, e... O que acontece de ruim se ele fica com a cabeça alta? Além de lesões em articulações, coluna muscular, enfim, isso também afeta na maneira que ele mastiga, e isso aí vai desgastar os dentes de uma maneira que não é legal pro cavalo, e... além disso, ele tem uma menor circulação sanguínea nas glândulas salivares, porque a cabeça não tá lá no chão. Se a cabeça tá lá no chão, vai muito mais sangue pra cabeça do que se ele tiver com a cabeça alta ou em posição neutra. E aí, se vai menos sangue pras glândulas, produz menos saliva. Então, a digestão não é tão eficiente quanto se ele estivesse comendo no chão. Só que eu não demonizo esses alimentadores lentos, seja caixa, box, seja caseiro, que o pessoal faz em tambor, porque pra mim não tem nada pior do que um cavalo em jejum e com gastrite. Entendi. Sabe? Então, o melhor cenário é... Eu sempre me rebolo pra fazer o que dá pra ser feito. É melhor feito do que perfeito. Então, se a única solução que tem, não tem mão de obra, o cavalo não vai receber feno de 2 em 2 horas, esse cavalo não vai pra piquete de maneira alguma, a solução muitas vezes é colocar o alimentador lento e prevenir alguns problemas, né? Mas você demoniza a feneira alta? Feneira alta, demoniza. A feneira alta, se eu chego num lugar daquilo, eu até arrepio. Aquilo Por todas essas questões que você já citou. Eu não sei quem que pensou nisso. Eu acho que a pessoa que pensou nisso, ela não conhecia cavalo. Eu não sei o que deu na cabeça, porque não faz o menor sentido o cavalo ficar com a cabeça alta. Inclusive, muitos que tem, eu já vi várias vezes, o cavalo pega, puxa todo o feno da feneira, joga tudo no chão e come no chão. Eles não ficam com a cabeça lá em cima mastigando e comendo, eles tentam arrancar o máximo possível e aí eles comem no chão. E aí isso também causa muito desperdício, né? Sim, de alimento. Perfeito. Acho que vai ser bem polêmico isso, porque eu sempre converso, eu já troquei ideia com alguns médicos veterinários, e todos eles não recomendam a feneira alta. Mas quando eles estão muito nesse ramo da nutrição. Agora, não é a maioria das pessoas, e realmente a gente tem vários clientes que colocam a feneira alta. Sim. Como eu não sou médica nem veterinária, tá bom, quer pôr, põe, tem essa, aquela e vai, né? Sim. Mas é sempre bom. E eu acho que é esse o real intuito do podcast, a gente educar a nossa audiência para entender os prós e contras, né? Muitas vezes eu escuto como um pró, tipo, não quero jogar no chão para não misturar com a cama e tal, então eu quero a feneira alta. Sim. E aí, em alguns casos, a gente traz como alternativa o box também. Sim. O problema é que o
proprietário desses cavalos que comem em feneira alta, ele não vai ter um problema só nutricional ou só um risco de cólica por má digestão, enfim. Ele pode ter problema, um cavalo que reage na embocadura porque a mastigação está prejudicada, a dentição começa a ficar prejudicada. Muita gente negligencia dente também e faz dente só quando o cavalo tá dando algum problema, algum trabalho. Mas pode dar uma lesão em coluna, pode dar uma lesão na nuca, e é um cavalo que vai ter a performance afetada, né? Não é só uma questão de bem-estar puramente, tem toda uma questão de performance também. Sim, com certeza. Eu acho que é todo um ecossistema, né? Sim. Como a gente falou. É uma teia, né? Tá tudo interligado. Interligado, né? Falando um pouquinho sobre arquitetura, né? Se a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, olhar um pouquinho para o espaço onde o cavalo vive, né? O ambiente, ele pode atrapalhar na digestão? Uma cocheira mal planejada ou mal pensada, ela pode aumentar o risco de úlcera ou de cólica? Com certeza. Um cavalo que fica numa cocheira muito apertada, por exemplo, e como a gente falou, né, é uma teia, tem várias coisas interligadas. Uma cocheira apertada não vai permitir que ele durma bem, ou às vezes ele não vai nem dormir. Se for uma dessas cocheiras super comuns que tem aqueles muros altíssimos, o cavalo não consegue ver outros cavalos, isso vai afetar diretamente na parte comportamental. Cocheiras escuras também afetam a fisiologia do cavalo, ciclo circadiano igual a gente. Tudo. O cavalo não consegue saber o que é dia, o que é noite. Cocheira quente, o cavalo tem desconforto térmico ou fria demais. Tudo isso vai impactar diretamente, principalmente na parte comportamental, que vai deixar esse cavalo em estresse, em um estado de estresse muitas vezes crônico, que esse cavalo fica nessa situação por muitos anos, e um cavalo extremamente estressado e por um longo período, ele vai ter uma produção de cortisol muito elevada e, consequentemente, ele vai ter um impacto no metabolismo, no geral, a parte hormonal, a parte de microbiota, e aí a digestão não vai ser eficiente. Então, quando eu pego um cliente que tem essas condições, eu sempre deixo muito claro, assim, de alinhar expectativas mesmo. O que você espera que esse cavalo melhore com a dieta? Porque só com a dieta eu não consigo te prometer muita coisa. Porque a gente precisa mudar tudo. E, em último caso, eu sugiro que a pessoa troque o cavalo de lugar. Mas, muitas vezes, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, adaptar o máximo possível. Mas já precisei, algumas vezes, falar, muda de lugar, porque o seu cavalo vai morrer aí. E é um nível absurdo, assim. E sempre tem, nunca é só um problema. Sempre tem a cocheira escura, sempre tem um pavilhão que sempre tá úmido, sempre com cheiro muito forte, sempre muito quente ou muito frio. Nunca é um problema só. A gente sempre tem muitas coisas associadas, assim. Perfeito. Estamos caminhando para o final, Mavi, mas queria fazer um troca-troca aqui com você de mito ou verdade equestre. Então, trouxe algumas afirmações curtas aqui, muito comuns da gente ouvir, né? A gente sempre fala que tem muitas crenças aí no meio equestre. É quase uma religião. Exato. E você diz pra gente se isso é mito ou verdade. Cavalo toma menos água no frio, por isso ele tem mais cólica? Mito. O cavalo, no frio, ele tem mais cólica, na grande maioria das vezes, por causa de um feno de má qualidade. Porque todo mundo deixa chegar a época da seca pra comprar feno, fica todo mundo apavorado. Muitas vezes só encontra feno tipo B ou C, né, que é um feno inferior, que tem muitos talos e poucas folhas. E é claro que esse cavalo vai beber menos água no frio, porque primeiro que ele tá suando menos, principalmente se é um cavalo que fica em cocheira, né, se for uma cocheira sem uma regulação térmica, esse cavalo vai ficar... vai passar o friozinho dele ali, ou muitas vezes o cavalo de pasto também, se faz muito frio na região, se é uma região muito montanhosa, esse cavalo não vai suar, eles não perdem minerais, então acaba que esses cavalos consomem menos água, e com isso, junto com um feno ruim ou um pasto ruim, eles podem ter cólica, e aí muita gente pensa, posso adicionar o sal na ração?
pra fazer ele beber mais água? Porque o problema é a água, né? Se ele tá com frio e ele não tá bebendo a água, o problema é a água, eu vou colocar sal na ração, ele vai ter sede e vai resolver o meu problema. Não, porque primeiro que o problema não é a quantidade de água que ele toma, e segundo que se a água estiver numa temperatura muito gelada e o cavalo não estiver perdendo minerais, não estiver perdendo água, ele não vai tomar o suficiente para suprir aquele sal que foi colocado na ração. Então, você pode até estar prejudicando uma desidratação ainda pior. Porque se você não tem uma água numa temperatura legal, esse cavalo pode ter uma cólica porque você encheu a ração dele de sal, ele não tomou a água suficiente, comeu um feno de qualidade inferior e aí vira uma bomba relógio. De neve, né? E por isso que é importante investir num feno de qualidade, né? Estocar com antecedência e sempre trocar a água do coxo o máximo de vezes possível. Aí entra a arquitetura também, tem um coxo de tamanho médio, nem sempre um coxo tão grande, para facilitar essa troca da água. Ou se é um ambiente externo, né? Um pasto, um piquete, que tenha uma opção de coxo que fique no sol e que ele seja raso. Porque se ele é raso, ele consegue esquentar mais fácil. É curioso isso, porque a gente teve um caso de um cliente que estava numa região de muito frio e ele falava, chega o inverno, meus cavalos têm cólica porque eles não tomam água. Então, a gente colocou um ponto de água quente e água fria para o misturador do bebedouro. Então, quando estava muito, muito frio, ele conseguia misturar a água com uma água um pouquinho mais quente para ficar numa temperatura ambiente, não água quente, né? Mas, então, talvez os cavalos dele realmente tomassem menos água e tivessem mais cólica por isso, mas também existe isso que você pontuou, né? Às vezes o feno tá com a qualidade pior e é isso que... É natural o cavalo tomar menos água no frio, né? Sim, ele transpira menos. Não tem porquê ele tomar. Sim. Mas se você tiver um feno de qualidade ruim, nem que você coloque esse cavalo no soro, ele pode ter uma cólica mesmo assim. Então, não é simplesmente hidratar esse cavalo que vai prevenir a cólica se ele tiver um feno difícil de mastigar, difícil de digerir, que ele vai engolir pedaços de talo muito grandes. Se olhar as fezes desse cavalo, muitas vezes sai pedaços muito grandes nas fezes porque não digere. Então, mesmo um cavalo hidratado pode ter cólica com feno ruim, isso em qualquer época do ano, mas principalmente no inverno. No inverno, perfeito. Mito ou verdade? Feno escuro é sempre ruim? Depende da cor. Então, vou responder isso com depende. Porque se ele for escuro, mas é um verde mais escuro, pode ser que ele esteja bom. Talvez com um pouquinho mais de umidade. Se for, por exemplo, um pré-secado, muitas vezes ele é um verde escuro. Quando você acaba de abrir, que ele tá bem úmido, ele é um verde escuro e tá tudo certo. Agora, se for um escuro acinzentado, um marrom, alguma coisa, um amarelo escuro, alguma coisa assim, aí realmente é um feno ruim. Porque ou ele tá mofado mesmo, estragado, ou ele já tá passado, velho. Então, depende da cor. A gente precisa ver a paleta de cores do feno pra saber se ele tá bom. Mito ou verdade? Cavalo em baia precisa de muita ração para não emagrecer? Mito, completamente. É claro que cavalos de esporte precisam de muito mais comida do que um cavalo que tá aposentado ou um cavalo que é pet, enfim. Mas não tá associado com o fato dele ficar na cocheira. Na verdade, é muito comum você chegar numa cocheira e ter um monte de cavalo obeso, né? Porque além de ter muita ração, tem feno ali, aquelas quantidades enormes de feno o tempo todo, que é o outro extremo, né? Alguns extremos envolvem o jejum e outros envolvem feno sem parar excessiva. O dia inteiro. E aí são cavalos que realmente ficam gordos. E se não ficam gordos, ficam magros por sobrecarga do organismo mesmo. Porque eles não conseguem digerir tudo aquilo. Então o excesso nunca é bom. Nem pro cavalo a pasto, nem pro cavalo que fica na cocheira. É melhor eu investir numa ração de qualidade do que em um feno de qualidade? Mito. Total. É o que a gente falou lá no começo. Eu prefiro um feno de excelente qualidade e uma ração mais ou menos. Se a pessoa tiver limitação de custo e a gente realmente precisar escolher, eu sempre
foco no feno. Então, se a pessoa tem a melhor ração, mas tem um feno ruim, o cavalo não vai ter um bom proveito dessa ração. Ele não vai nem conseguir digerir ela com qualidade e envolve tudo que a gente conversou hoje de comportamento, bem-estar e digestão. Esse cavalo não vai aproveitar a melhor ração do mundo se ele não tiver o melhor feno. Perfeito. A gente está chegando ao fim. Mavi, foi muito produtiva. Acho que você deu ótimos insights aqui. Para finalizar, a minha última pergunta vai ser um pouco dupla. Quais são os principais erros que você vê na nutrição, nos lugares que você vai? E se você tiver 2 ou 3 dicas práticas para dar para as pessoas que querem melhorar a nutrição do seu cavalo ali no dia a dia do seu Aras. Os principais erros, um tá relacionado com o outro, né? Pouco feno e muita ração. E também o que a gente mais falou hoje aqui, que é a melhor ração e um feno mais ou menos. Isso é o que eu mais vejo. Muito cavalo tendo cólica, inclusive, porque tá comendo ração demais e uma quantidade de feno que, além de tudo, ele fica muito tempo em jejum, porque tá recebendo pouco feno. Então, esses 2 erros são os mais comuns, assim, na rotina. E focar em suplemento também é um erro muito comum. O pessoal sai comprando todos os suplementos que o marketing entrega e aparece lá o anúncio no Instagram, a pessoa investe horrores, mas tá esquecendo do feno e tá esquecendo de um bom manejo. E qual era a outra pergunta mesmo? Era sobre 3 dicas que você daria práticas, né, para as pessoas poderem aplicar no seu Aras. A primeira dica seria investir em manejo, sem sombra de dúvidas, porque você pode ter o melhor feno, a melhor ração, os melhores suplementos, os melhores cavalos, mas se você não tem um bom manejo, você não vai ter cavalos saudáveis e cavalos que desempenham bem a atividade esportiva, principalmente. E falando já em manejo, uma outra dica seria dividir as refeições de ração e de feno também o máximo de vezes possível. Então, assim, no mínimo 2 refeições de ração, mas ainda assim é pouco. Eu gosto de pelo menos 3. E se é um cavalo muito grande, que precisa de uma quantidade maior de ração, eu não demonizo dar mais ração pro cavalo. É claro que tem um limite, tem um pessoal que perde a mão, mas tem cavalos que precisam mesmo comer um pouco mais, só que o problema é dar muita ração de uma vez só. Então, quanto mais dividir, pelo menos para esses cavalos que comem mais, 3 refeições, é crucial para evitar cólica e ter uma melhor digestão e absorção de nutrientes. Esse cavalo vai ter uma vida muito mais saudável. E uma terceira dica é sal mineral. Sal mineral é uma coisa que muita gente peca e não fornece sal mineral para os cavalos. E não é o sal do Himalaia. Não, nem o sal do Himalaia, nem sal branco, nem todas as pedras aí bonitinhas que existem. É o sal em pó próprio para cavalo. Tem de várias marcas. É super fácil de conseguir. Qualquer agropecuária tem. E colocar um coxinho lá exclusivo para o sal mineral. E precisa ser exclusivo, não é misturar na ração. Porque o cavalo, ele perde muito sal no suor, principalmente se é um cavalo atleta. Ele perde muito os minerais no suor e na urina. Então, a gente precisa repor isso, só que a gente não tem como saber o quanto ele perdeu, e por isso não tem como a gente saber o quanto ele precisa comer. E ele tem, naturalmente, os instintos e o corpo dele vai mecanismos do próprio organismo que ele sabe o quanto ele precisa comer. Por isso que esse sal precisa ficar à vontade. E eu tomo cuidado com esse termo à vontade, porque para um cavalo que ficou anos sem comer sal nenhum, se você colocar à vontade, colocar ali para durar 5 dias, ele vai comer tudo num dia só. E aí ele pode ter uma desidratação severa por comer muito sal de uma vez só. Então é importante que, quando esse cavalo for começar a comer sal, precisa colocar até 300 gramas por dia e colocar isso todos os dias. E, assim, religiosamente, até esse cavalo diminuir o consumo, porque é quando ele vai suprir as deficiências de minerais, e aí ele vai começar a consumir um pouco menos. E aí você estipula ali uma média de quanto ele está consumindo e começa a colocar para 3 dias, 4 dias, e não tem problema. Mas é algo que todo mundo, a maioria dos lugares que eu vou,
Você olha as cocheiras assim, não tem nem um coxinho de sal, não tem nem um salzinho ali pra beliscar, e isso faz muita diferença na saúde, bem-estar e performance. Perfeito, Mavi. Queria te agradecer todo o conteúdo, todo o conhecimento, a conversa muito aberta que você passou aqui pra gente, e pedir pra você deixar o seu Instagram pro pessoal te seguir lá, te acompanhar. Sigam, que ela tem muito conteúdo de qualidade, conheci ela lá. Eu que agradeço, foi um prazer vir aqui, gostei muito. Ficaria mais umas 2 horas conversando, né? Porque falar de cavalo é a coisa mais fácil do mundo. E meu Instagram é @mvguerra. E me sigam lá, tem bastante conteúdo e eu posto pra ensinar mesmo. Eu quero ensinar as pessoas, né? Tem muito conteúdo de graça, coisa que às vezes só encontrarem em curso, tá tudo lá abertamente, minha DM também. O pessoal me manda pergunta, eu sempre tiro todas as dúvidas. E é isso. Show de bola. Sem espalhar conhecimento, o meu conhecimento não serve pra nada. Então, o meu conhecimento tá aqui pra todo mundo aprender também. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui. E para você que está ouvindo a gente, meu muito obrigado. Você que ouviu até o final, nos acompanhou aqui. Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para que a gente possa engajar e para que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas. Esse tipo de conhecimento, a pessoas do cavalo. A gente sempre tem um amigo que monta com a gente, um familiar que tem um Aras. Então, não tenha medo. Clica no botão de compartilhar, manda para o pessoal que pode se beneficiar desse conhecimento que a Mavi teve aqui passando tão abertamente pra gente. E se você tiver algum convidado que você gostaria de ouvir aqui, mandem sugestões, a gente adora ouvir e trazer as pessoas que vocês sugerem. Acho que é isso, um beijo e até a próxima.